Olá a todos, obrigado por estarem a assistir a mais um vídeo da APCB, a Associação Portuguesa de Conselhos Bíblicos, trazendo conversas edificantes sobre o tema do aconselhamento bíblico, e desta feita eu tenho o grande privilégio de estar muito bem acompanhado. Na verdade, com dois pastores, o pastor Jairo Cáceres e o pastor David Cáceres, da Igreja Batista Pedras Vivas. O pastor Jairo Cáceres é fundador da editora Nutra, uma referência ao seu ministério na área do aconselhamento bíblico, por isso é um grande privilégio estar convosco. Também o pastor David coordena o curso de formação teológica, tal Homens da Palavra, e nada melhor para lidar com os temas do aconselhamento bíblico centrados na suficiência das Escrituras, na Palavra de Deus. E vamos trazer para a mesma conversa agora sobre a ansiedade, esse grande flagelo do século XXI, como alguns afirmam. E na verdade, todos nós, em maior ou menor grau, lidamos com a ansiedade e somos tentados à ansiedade e combatemos a ansiedade. Eu queria primeiro ouvir de vocês como é que o cristão deve olhar para a ansiedade. Se deve olhar para a ansiedade como uma doença, ou como pecado, ou como ânsia. Queria ouvir de saber. Bom, eu penso que a gente deve considerar a partir das Escrituras sobre qualquer tema. Ansiedade é um deles. Essa palavra aparece no Novo Testamento em dois sentidos, há um espectro para ela. Você tem essa palavra mencionada em Mateus capítulo 6, e lá você tem a palavra grega que é utilizada e traduzida por ansiedade. Ela tem uma conotação pecaminosa, porque ela é uma ansiedade no sentido de olhar para o futuro e querer controlar um futuro que ele não tem controle, e isso angustia aquele coração. E você tem essa mesma palavra utilizada em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz de que pesa sobre ele a preocupação com todas as igrejas de Deus, e é a mesma palavra. E nesse texto não me parece, pelo menos, haver uma conotação pecaminosa ali, mas sim cuidado. E nesse sentido nós temos um espectro em que a palavra ansiedade transita entre o pecado de querer controlar o futuro e uma resposta futura e uma preocupação legítima com a igreja de Deus. Então, se eu posso pensar dessa maneira a partir das Escrituras, eu diria que as Escrituras são autoridade absoluta para lidar com a ansiedade. Logo, eu vou tirar, pelo menos até onde eu tenho luz para interpretar, eu vou tirar a ansiedade do contexto da medicina. E por uma razão bem simples. A medicação, ela alcança partes do meu corpo, talvez fluidos, hormônios, mas ela não mexe com o meu coração. O meu coração, ele não é afetado pelo remédio. O meu coração, ele lida com as minhas próprias decisões, com as minhas escolhas. Ele é onde eu me relaciono com Deus, e o medicamento não trata esse relacionamento com Deus. Nesse sentido, a ansiedade ela é um tema exclusivamente bíblico e que deveria ser tratado dentro da esfera bíblica e que não deveria ser entendida como parte de um tratamento médico por se tratar de uma doença ou de uma disfunção orgânica. Evidentemente, todo problema de coração afeta o corpo. E eu poderia aqui citar, por exemplo, o Salmo 62, onde inúmeros textos falando acerca de como o coração afeta o corpo estão ali enumerados, como anorexia, insônia e outras coisinhas mais. O Salmo 38, em que o salmista fala do seu corpo ardendo. O Salmo 32, em que ele fala do envelhecimento dos seus ossos. E você tem os problemas de coração afetando o corpo. E isso dá uma impressão para quem está de fora, ou talvez para um modelo secular, de que uma vez que o corpo sente, eu medique o corpo, eu estou medicando a ansiedade, estou tratando da ansiedade. Não me parece isso correto do ponto de vista bíblico.
A medicação ajuda, talvez, um indivíduo que está num extremo de ansiedade a que ele possa tomar algum remédio, alguma medicação que o faça ouvir para que ele lide com isso e retire o remédio. Podemos ir até aí. Mas eu não entenderia que é a medicação quem vai fazer esse efeito na vida do indivíduo. A ansiedade é vista pelo apóstolo Paulo como um pecado. Eu deveria entender a ansiedade como um desejo de ocupar um lugar que não me pertence, o lugar de Deus. Eu deveria entender como algo que prejudica o meu presente, porque eu não produzo algo para o futuro e prejudica o meu presente. E isso traz problemas de toda ordem para o meu corpo, para a sociedade, para a família e para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Da minha interpretação, até onde Deus me deu o entendimento, eu entenderia de que a ansiedade precisa ser tratada como um pecado que exige submissão aos propósitos de Deus, que exige essa dependência da soberania de Deus, um descanso naquilo que Deus colocou ao meu redor, entendendo que Deus tem o controle sobre todas as coisas que eu não controlo, e eu posso descansar nas mãos dele, sabendo que ele controla o que eu não controlo. Eu descanso no presente, eu vivo o presente para a glória dele, e eu desfruto da presença dele, mais do que eu quero controlar o futuro. Nesse sentido, seria brevemente, talvez, pensar. Muito bom, muito bom. Davi, terias algo mais a acrescentar sobre isto? Ou também já entrando aqui no... também de outras formas como devemos ajudar pessoas que estão lidando com a ansiedade na prática, conduzindo, retirando também, que elas chegam muitas vezes a nós, não é? Na igreja, aos pastores, aos conselhos bíblicos, extremadamente influenciadas por fundamentos seculares, não é? Olhando para a ansiedade também como uma doença, um problema físico, não examinando as questões do coração. Como é que podemos ajudar, como conselheiros bíblicos, essas pessoas? O tema é bastante atual, né? A todo momento você deve lidar com pessoas que se dizem ansiosas e já chegam dizendo, pastor, eu tenho ansiedade, ou eu sou ansioso. Aquilo se torna quase parte do indivíduo, não é que ele está disposto a repensar. A ansiedade, como o meu pai coloca, é algo que procede do coração. E como algo que procede do coração, tem a ver com a maneira como a pessoa lida com as circunstâncias que lhe cercam. De alguma medida, essa ansiedade ela é um sinal, ela é só uma fumaça. Ela não é o problema. Ela indica que existe no coração alguma coisa que precisa ser transformada. E como é que eu percebo isso? A ansiedade se manifesta, essa avaliação, como meu pai coloca, do futuro no tempo presente. Então o indivíduo ele se torna improdutivo porque ele está olhando para circunstâncias externas e não observando o seu próprio coração. Então se eu quiser começar a ajudar essa pessoa, é fazê-la perceber o que governa o coração dela. Porque se eu tentar tratar dos sintomas externos, eu não vou lidar efetivamente com o problema. Porque a ansiedade como sintoma externo simplesmente indica. O problema está no coração. O problema está na convicção, nas crenças, naquilo que ela alimenta para avaliar a sua realidade. Então, se eu olho, por exemplo, para o texto de Mateus capítulo 6, que é um texto bastante conhecido para tratar do tema da ansiedade, o indivíduo, no contexto, está pensando sobre finanças. Quem é o teu Deus? O teu Deus é a riqueza ou não? Ninguém pode servir a dois senhores. Né? Por isso não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí ele começa, Jesus, no sermão, descrever toda a grandiosidade da criação e mostrar como Salomão, em todo o seu esplendor, jamais chegou ao ponto de externar aquilo que a criação revela. Ou seja, o indivíduo, quando se preocupa com fatores financeiros a ponto de tornar a finança um Deus que lhe governa, ele perverte aquilo ou aquele a quem ele deveria colocar a sua dependência, a sua confiança. Então, eu estou ansioso por minha condição financeira. A condição financeira é simplesmente o sintoma externo. O que você está lutando é com o fato de que Deus vai ser o seu provedor. Como ele provê para a ave, como ele provê para a criação, ele provê para o seu filho.
nesse sentido, eu vou levar o meu aconselhado a não olhar para o que é externo. Eu vou levá-lo a pensar, olhe para o que está na raiz do teu coração. Em quem você tem posto a sua confiança? Esse é o primeiro caminho. Se eu olho para o texto, por exemplo, de Filipenses, capítulo 4, toda a minha ansiedade, ou todas essas minhas preocupações que são reais e são evidentes, elas precisam ser direcionadas àquele que de fato pode tratar o problema. Muitas vezes nós buscamos resolver os problemas da ansiedade da nossa própria maneira. Então eu preciso fazer alguma coisa a mais. E ali o texto claramente diz, leve essa ansiedade em oração ao Senhor. E aí, ao orar e ao levar em oração, eu tenho uma resposta a dar. O que eu vou pensar? Porque eu sei que há um Deus que tudo controla e que sabe o que é melhor para mim e há de prover para mim. E uma vez que eu tenho colocado diante de Deus todas as minhas preocupações, o meu papel agora, a minha função agora é descansar e pensar corretamente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é de boa fama. Porque muitas vezes, uma vez que a ansiedade ela é um sintoma de algo que está no meu coração, eu estou pensando errado sobre a vida. Eu estou pensando errado sobre as circunstâncias. Eu precisaria avaliar o meu pensar. Então eu avalio o que eu creio, eu avalio o que eu penso sobre ele. E aí eu dou passos para a transformação. Então quando determinado pensamento ou preocupação excessiva vier à minha mente, o que eu deveria substituir no meu pensar? Do que eu me despojo no meu pensar e do que eu me renovo no meu pensar para que de fato eu dependa desse Senhor. Então são 3 ações que eu posso pensar basicamente. A raiz do problema na minha dependência do Senhor. O meu pensar que deve ser transformado à medida que eu coloco as minhas preocupações diante de Deus. E o meu despojar e renovar da dinâmica do meu pensar quando essa ansiedade chega a mim. Então, só completando e corroborando aqui, em Filipenses tem um opa, ore corretamente, pense corretamente, haja corretamente. Apesar que agir aqui, o haja é com H, o agir é com A, pense corretamente, ore corretamente e vá agir corretamente. Isso aí está aí nesse, enfim. A ansiedade também não diz respeito só a dinheiro, diz respeito a falar em público, diz respeito ao sucesso financeiro, diz respeito medo e ansiedade são tratados com, enfim. Eu teria a perguntar só para um esclarecimento mais alargado, quando estamos a falar de ansiedade como sintoma, e utilizando aqui a linguagem da psi, ataques de pânico, desrealização, despersonalização, apenas estamos a ver como sintomas, não é? De algo do coração. No Freon usa uma ilustração que eu gosto bastante quando ele fala dessa questão. E ele diz, olhe para isso como se fosse um detetor de fumaça no ambiente de fogo. Se algo está pegando fogo, eu não quebro o detetor de fumaça. Porque o fogo continua ali. Eu vou lidar com a causa. A ansiedade ou respostas emocionais, que era a intensidade disso, daí o bunny, ela simplesmente, esse detetor funcionando bem, para que justamente eu procure a causa. Da onde vem o fogo? Da onde vem a raiz desse problema? Eu acho isso extremamente didático, para a gente poder pensar. Você tem o pensar, o crer, as convicções, vontade, desejos, propósitos, planos, Todo é excedente do mesmo. produzem sentimentos. É extremamente importante a gente saber disso. Aquilo que eu creio, que eu penso, que eu desejo, produzem os meus sentimentos. Não são o fogo. Eu preciso atacar aqui. Então, quando eu estou lidando com alguém, medo, ansioso, pânico, seja lá o que for, eu não fico focado aqui nos sentimentos dele. Nós deveríamos ficar focados nas convicções dele, nos desejos dessa pessoa. O que ele pensa, o que ele quer, o que ele assumiu. E muito possivelmente ele vai assumir que ele tem um lugar que não lhe pertence. Ele quer ser Deus. Ele quer ter controle. É isso que dá uma insegurança muito grande para ele. E que faz com que ele perca emprego, faz com que ele perca oportunidades de serviço na igreja, comunhão. Quando isola-se, é como centra-se em si mesmo. Isso. Eu não entendo o processo, não conheço o processo, né? Mas
Entre os jovens, não é incomum, no período de entrada à universidade, se eu não entrar em tal universidade, se eu não fizer tal curso, a minha carreira está fadada ao fracasso. N elementos que você fala, mas isso não é verdadeiro, isso não está baseado na realidade. São os seus pressupostos e suas convicções equivocadas que estão no teu coração. Deixa eu dar um exemplo disso aí. Eu falei para um grupo de uma determinada etnia, em algum lugar. E esse grupo dessa etnia, os filhos, era um grupo razoavelmente grande, os filhos me procuraram e disseram, dentro da nossa cultura, não basta eu ter nota boa na faculdade e na escola. Preciso ter o máximo. Né? Segundo, eu tendo o máximo, não posso simplesmente me contentar em entrar na faculdade A, B ou C. Eu tenho que entrar naquela faculdade. Se eu não entrar naquela faculdade, meus avós me desprezam. E meus pais entendem que eu estou envergonhando a família. Alto índice de suicídio nessa etnia. E eles estavam dizendo, é um grande problema para nós, e me disseram, enquanto no Brasil problemas morais são problemas bastante pertinentes aos jovens, para nós, na nossa etnia, que eu não quero dizer qual, a autoridade é um grande problema. Então, o filho fica desprezando a si mesmo, porque ele olha para um pai que o despreza e ele não tem vontade mais de viver. E ele olha para o futuro e ele diz, é isso, é isso. Então, ele odeia os pais, ele passa a pensar no suicídio como uma alternativa e ele vive ansioso para entrar naquela faculdade. A questão dele não é ficar rico, a questão dele é ter um nome, que eu entrei naquela faculdade e foi lá que, enfim, eu fiz E o temor aos homens, não é? O temor aos homens para agradar os homens. Provérbios 29 e 25, Salmo 86, 11. Eu não me deixo dominar por alguma coisa, que não me domine iniquidade alguma. E certamente a ansiedade é perversa porque ela tem o poder de exercer esse domínio. A mente pensa o dia inteiro sobre aquilo, intensamente. Isso alcança N áreas da vida. Casamento, se ele vai ser bem sucedido, enfim. Foi uma área na minha vida. Me foi dito, você é capaz de cuidar da sua filha. Eu fiquei extremamente ansioso. Eu fiquei pensando, eu dou conta de criar meus filhos. Até que eu descanso ao Deus, gerindo um plano, conduzindo a vida, eu posso descansar. O futuro não me pertence. O que me pertence é confiar de que o Senhor conduzirá perfeitamente o plano dele. Isso é educar a mente, como o Davi falou. Eu vou pegar a minha mente, vou trabalhar a minha mente e vou substituir. É o processo TRR, né? Eu vou despojar em Efésios, eu vou renovar a minha mente, eu vou revestir minha mente. Eu jogo fora o velho homem com o seu pensar equivocado, pecaminoso, idólatra. Eu renovo o meu pensar e então eu revisto disso o novo homem baseado na verdade, procedente da verdade. Esse processo precisa se dar para eliminar a ansiedade. Não remédio vai fazer isso, nenhum remédio vai fazer isso. Muito bom. Excelente conversa. Eu tinha vontade de ficar aqui mais para esta aula, nesta aula do aconselhamento bíblico sobre a ansiedade. Muito obrigado pelo vosso contributo. Excelente, e pensarmos seriamente e biblicamente sobre isto, com toda a nossa empatia e amor com aqueles que estão realmente a sofrer, mas conduzi-los à verdadeira esperança que só encontramos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na Palavra de Deus. Obrigado a todos aqueles que assistiram a este vídeo. Tenho a certeza que foi uma conversa muito edificante, útil também para conselheiros bíblicos, para membros de igreja, que é a nossa responsabilidade cuidarmos uns dos outros também. Então, uma maneira de o fazer também, talvez, é compartilhar esta mesma conversa com outros, para edificar outros. Isto até é mais importante para nós do que os likes, os gostos, mas sim partilhar este conteúdo para edificar outras vidas, para abençoar outras vidas, para conduzi-los à verdadeira esperança que só encontramos em Jesus Cristo e na sua palavra. Pastor Jairo, Pastor Davi, muito obrigado por este tempo, pela vossa disponibilidade, disposição, alegria. E aqui com as testemunhas que nos estão a assistir a este vídeo, esperamos vê-los brevemente em Portugal. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, está bem? Porque eu estou a gravar desde o Brasil,
mas eu espero um dia que todos nós os tenhamos em Portugal. Eu também. Muito obrigado. Até ao próximo vídeo. Que Deus vos abençoe.